Ok, estou aqui com um novo projeto multiplataforma já iniciado. Nesse projeto eu vou colocar aqui um botão. Vou inserir 2 edits. E vou colocar um color list box. Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer aqui, né? 2 edits, um botão e um color list box. Vamos ver como é que a gente pode brincar com esses componentes aqui, tá? Vou clicar aqui então com o botão direito, vincular visualmente. Então tenho aqui, olha, o edit 1 e o edit 2, tem o color list box e tem o botão. Tá. Bom, apontar o texto de um edit para o outro não dá certo, né? Eu posso apontar o texto de um edit para o botão, isso a gente já fez, foi o primeiro exemplo que nós fizemos, né? Apontar a cor do edit do color list box para o texto de um edit também não funciona, tá? Não dá certo. Posso apontar para o texto do botão, mas ainda assim ele já dá problema, né? Nós conseguimos realizar esse vínculo, tá? Mas não tem sentido. Então deixa eu remover isso aqui. E agora, como é que a gente faz? Eu só tenho texto, cor, que tem como vincular aqui, mas não tem sentido, né? Ele é um valor de um tipo e o texto é de outro tipo, tá? Não é um valor inteiro que está esperando, então vai dar um erro de conversão. Vou remover. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, olha só. Nesse primeiro edit aqui, esse edit 1, eu vou clicar nesses 3 botõezinhos aqui, ó. Daí ele abriu para mim aqui esses bindable members. São os membros, são as propriedades do edit que permitem vinculação, tá? Daí eu vou selecionar a propriedade. Eu vejo que tem um filter aqui embaixo, onde eu posso procurar pelas propriedades, pelos membros, né? Eu vou acessar, vou selecionar a largura, vou clicar em OK. Olha só o que aconteceu, ele trouxe a largura para cá, tá? Daí eu posso vincular essa largura agora com o texto do edit 2, tá? Eu vou executar e a gente vai ver o que vai acontecer. Então aqui, ó, esse é o edit 1, esse é o edit 2. Essa é a largura, né? A largura do edit 1 é 185. Eu vou digitar 50. E olha aí o que aconteceu, ó. Eu já estou controlando a largura aqui do componente através da vinculação. Legal, né? Então, já vimos aqui o que? Que nós conseguimos adicionar outros membros, outras propriedades através desses botõezinhos aqui, tá? Muito bem. Agora o que é que eu quero? Eu quero nesse edit 1, eu vou colocar até um texto padrão aqui para ele. Eu quero trocar a cor dele. Como é que eu faço isso daí? Tá? Bom, se você não sabe qual é a propriedade que troca a cor, né, eu poderia já clicar aqui, ó, e sair procurando a propriedade aqui. Ó, esse deve ser color. Está na adivinhação, né? Aí eu tenho aqui font color. Eu vou colocar esse font color aqui. Ok, pronto. Daí eu vou apontar a cor do list box para o font color. Ó, como ele ficou verde, ele deixa, né? Vou apontar para o font color. Pronto. Daí eu vou executar a aplicação e ver se isso aí vai dar certo. Tá da mesma cor. Tá acontecendo nada ali, ó. Tá? Ah, então o framework não presta, né? Não é isso, tá? Vou remover o vínculo. Ó, cliquei com o botão direito. Aparece um menu de contexto. Depois a gente vai ver sobre menu de contexto também, tá? Mas o menu de contexto nessa vinculação aqui, ó, ele me fornece 2 opções. Uma delas é remover o link. Removi. Font color. Não é font color. Onde é que eu altero a cor da fonte aqui? Vamos primeiro ver onde é que a coisa funciona, né? Então vamos aqui nas propriedades, ó.
Eu vou procurar essa propriedade font color aqui. Font color. Olha só, nem aparece aqui. Tá? Então, não é nessa propriedade que nós vamos alterar a cor do componente, a cor da fonte do edit, tá? Qual é a propriedade então? Vamos procurar. Não é aqui. Aqui, ó. Cheguei numa propriedade test settings. Aí dentro dessa propriedade eu tenho o font color. Vamos ver se é aqui, ó. Olha lá como mudou, tá? Então deixa eu colocar preto de novo. Aqui agora eu vou remover esse font color e vou procurar test settings.fontcolor, tá bom? Então vou clicar aqui com o botão direito. Vou deletar esse membro. Vou clicar nos botõezinhos aqui, ó. Aí eu vou procurar por test settings.fontcolor. Olha ele aqui, ó. Selecionei. Ok. Agora sim. Vou apontar a cor para ele, tá? Vou executar. E aí sim. Agora funcionou. Legal? Então você sempre, né, quando tiver em dúvida sobre uma propriedade, teste a propriedade lá no Object Inspector. Tá? Não tente ficar adivinhando, né? Isso aí só vai ficar frustrado, né? Achar que está fazendo algo errado, que o sistema não funciona como deveria funcionar. Não faça isso, não tente adivinhar, né? Primeiro você testa aqui através das propriedades para descobrir qual é a propriedade. Depois que você descobriu, viu funcionando, aí você vem aqui e realiza a vinculação, tá? Essa linha aqui, ó, né, que aponta de uma propriedade para outra, ela representa uma expressão de vinculação, tá? Uma binding expression. Quando você seleciona uma dessas linhas aqui, né, você pode observar também todas as propriedades dessa expressão. Legal? Existem expressões que são unidirecionais, como é o caso dessa aqui, ó, é unidirecional. Essa aqui também é unidirecional. E existem expressões que são bidirecionais, né? Um exemplo de uma expressão bidirecional. Vamos, por exemplo, colocar aqui um cliente dataset. Tá? E vamos colocar uma grid. Daí eu vou vincular as propriedades do cliente dataset com as propriedades da grid. Ó. Essa expressão aqui, ela é bidirecional. Ok? Tanto vale para os dados do cliente dataset como para os membros do cliente dataset como para os membros da grid, tá? E quando nós colocamos esse cliente dataset aqui, nós já podemos observar um outro termo que é utilizado no FireMonkey em relação aos vínculos, ao LiveBinds, que é um nó embutido, tá? Ele chama lá de Embedded Node. O que é isso? Ora, quando eu inseri o cliente dataset que cria uma vinculação com a grid, ele criou para mim aqui um bind source DB, tá? Tá aqui ele, ó, bind source DB. E dentro do bind source DB ele colocou um nó embutido. Esse nó embutido é exatamente o cliente dataset, ó. Tá? Ele é um nó embutido. Como é que funciona a relação entre os dois componentes, né? Entre o bind source DB e o cliente dataset? Ora, se você selecionar aqui o bind source DB, você vai observar que ele tem uma propriedade dataset que aponta para o cliente dataset 1, tá? Então lá na vinculação, aqui no LiveBinds Designer, nós podemos observar, né, esse vínculo entre os dois componentes aqui, ó, um dentro do outro, tá? Que é exatamente o que a Embarcadero convencionou de chamar de Embedded Node, né? Esse nó embutido, tá bom?
Bom, assim como existe esse Embedded Node, existe o External Node, é um nó externo. Como assim? É um componente que se encontra num outro formulário, no Data Module, por exemplo, tá? Veja só como é que funciona. Eu vou criar aqui um Data Module. Dentro desse Data Module aí, eu vou copiar esse cliente dataset. Vou colar aqui, pronto, ó, ficou lá um cliente dataset, tá? Quando eu vier aqui, aquele cliente dataset lá do Data Module, eu vou chamar ele de cliente dataset DM, para a gente saber que é o cliente dataset do Data Module, tá? Ele não aparece aqui no LiveBinds Designer desse formulário ainda, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a Unit 2, né? Então aqui File, Use Unit, Unit 2, ok. Agora eu já estou utilizando a Unit 2. E olha quem apareceu aqui, ó. Tá? Apareceu o Data Module 2.cliente dataset Data Module. Legal? Perfeito. Daí eu vou tirar esse vínculo aqui, ó. E vou vincular as propriedades desse cliente dataset com a grid. O que vai acontecer? Ele criou um outro bind source, tá? Nesse novo bind source ele apontou o dataset para o cliente dataset que está no Data Module e ele criou também um embedded node aqui, um nó embutido. Só que esse aqui é um external node, é um nó externo, né? Por quê? Porque ele está em outra unit, está em outro formulário, está no Data Module, tá? E visualmente como é que você sabe disso? Pela cor, tá? Um nó embutido que está no mesmo formulário é verde, aqui ó, verdinho, né? Um que está em outro formulário tem essa cor alaranjada aqui, tá? Então só para você saber o que são esses nós embutidos e quando um nó embutido ele é externo, né? Ele se encontra no outro formulário, ok?